Olá, eu sou o professor Marcelo e no encontro de hoje nós vamos ver uma potência muito especial, porque é uma potência com expoente racional. Vamos ver qual é a ligação que essa potência tem com as raízes. Pessoal, antes de entrar no assunto de hoje, eu gostaria de relembrar com vocês duas propriedades que a gente vai usar para mostrar que uma potência pode virar uma raiz e vice-versa. Uma propriedade é das raízes e a outra propriedade é das potências. Vamos relembrar. Eu coloquei aqui, uma raiz. É uma raiz cúbica de 8. Tudo isso elevado ao cubo. E aí, como que a gente faz isso aqui? Bom, nós vamos proceder da seguinte forma. Este expoente aqui, ele pode vir para dentro da raiz. Tá? Então eu vou ficar assim, com a raiz cúbica de 8 elevado a 3. E uma segunda propriedade que a gente já viu é que se o índice e o expoente do radicando forem iguais, a gente pode cortar os dois. Então o resultado desta operação aqui é simplesmente o número 8. A outra propriedade que eu quero relembrar é quando a gente tem potência de potência. Então eu tenho aqui 3 elevado ao quadrado e tudo isso elevado à quinta potência. A propriedade nos diz que isso aqui pode ser resolvido da seguinte forma. Eu mantenho a base e faço a multiplicação desses expoentes. 2 vezes o 5. 2 vezes 5 vai dar 10. Então o resultado desta conta aqui é 3 elevado a 10. Agora vamos ao tema do encontro de hoje, que é potência com expoente racional. Veja só, eu coloquei aqui uma raiz cúbica de 2 elevado a 4. E eu estou afirmando que essa raiz cúbica de 2 elevado a 4 é a mesma coisa que 2 elevado a 4 terços. Tá? Então, uma raiz, eu estou dizendo que vale a mesma coisa que uma potência e vice-versa, porque esta potência de 2 elevado a 4 terços também é igual à raiz cúbica de 2 elevado a 4. E aí você já deve estar se perguntando aí, mas como assim? Como é que pode uma raiz virar uma potência e uma potência virar a raiz? A gente já sabe que a raiz e a potência são operações inversas, né? Uma leva a outra e a outra traz de volta. Isso nós vimos em encontros passados. E agora nós vemos que, além disso, existe uma relação mais forte ainda entre raízes e potências, porque eu posso transformar raízes em potências e potências em raízes. E isso é bom porque muitas vezes a gente pode não saber calcular determinada conta, mas passando para outra visão, a gente já consegue. Mas você vai querer que eu mostre que isso aqui é verdade. Você não vai simplesmente acreditar. Então vamos ver aqui, o que acontece. Eu vou chamar de x o resultado desta raiz aqui, Então, vamos dizer que a raiz cúbica de 2 elevado a 4 deu um resultado x que eu não conheço, tá? Só se eu pegasse a calculadora para calcular. Mas vamos dizer que o resultado disso aqui é x. E vamos dizer que 2 elevado a 4 terços, que é uma coisa que eu não sei calcular também, ela deu um resultado y. Eu quero mostrar para vocês que esse x é o mesmo valor que esse y. Se eu conseguir mostrar que eles são iguais, é sinal que isso aqui também é igual a isso. Vamos lá. Eu vou fazer umas operações com as propriedades das raízes e com as propriedades da potência que me favoreçam, tá? Isso aqui é uma equação. Quando a gente diz que uma coisa é igual a outra, a gente está diante de uma equação, de uma igualdade. A igualdade são dois pratos de balança, tá? A balança perde o equilíbrio se eu fizer uma coisa de um lado e não fizer do outro. Então, se eu tenho uma balança e equilíbrio, tirei alguma coisa do prato da direita e não tirei nada do da esquerda, o da esquerda fica mais pesado e a balança perde o equilíbrio. Então, a regra básica da equação
é que tudo que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer a mesma coisa do outro. Se eu tirar peso do lado direito, eu tenho que tirar peso do lado esquerdo. E o mesmo peso, tá? Não pode ser diferente. Se eu acrescentar alguma coisa do lado direito, eu tenho que acrescentar a mesma coisa do lado esquerdo. Senão a gente perde a igualdade. É isso que eu vou fazer aqui. Vou fazer a operação que me interessa dos dois lados para a gente chegar em algum resultado. Aqui eu vou elevar os dois lados ao cubo, tá? Porque me interessa e vocês vão ver por quê. Então o que vai acontecer do lado esquerdo? Vai ficar a raiz cúbica de 2 elevado a 4 elevado ao cubo. Se eu elevei ao cubo o lado esquerdo, vou fazer a mesma coisa com o x. X elevado ao cubo. Então, os meus pratos da minha equação estão em equilíbrio ainda, porque eu fiz a mesma coisa dos dois lados. A gente relembrou aquela propriedade que esse 3 que está aqui fora, ele pode entrar lá dentro da raiz. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Vai ficar assim, ó. A raiz cúbica de 2 elevado a 4, e eu vou deixar o 2 elevado a 4 dentro dos parênteses, porque me interessa que esse 3 fique aqui. Ó. Ele entrou para dentro da raiz, mas eu vou deixar ele quietinho aqui. Do outro lado eu não tenho o que fazer, porque já deu x elevado ao cubo. E aí eu vou usar aquela propriedade das raízes que a gente relembrou, onde o índice e o expoente são iguais. Então eu vou cortar e vou chegar nesse resultado aqui. Ó. Então, 2 elevado a 4 é a mesma coisa que x elevado a 3. Por enquanto, nós vamos parar por aqui, tá? E eu vou fazer também as manipulações do lado de lá, utilizando propriedades da potência. Então, veja só, eu tenho 2 elevado a 4 terços igual a y. Aqui também me interessa elevar ao cubo. Depois vocês também vão ver por quê. Então, eu tenho que 2 elevado a 4 terços elevado ao cubo é igual a y também elevado ao cubo. Lembrem-se que eu tenho que fazer dos dois lados a mesma coisa. O que eu fiquei do lado esquerdo? Potência de potência, que foi o que a gente relembrou no começo da aula. O que eu faço quando é potência de potência? Eu multiplico os expoentes. Então, eu tenho que fazer a seguinte operação aqui, ó. 4 terços vezes 3. Como é que eu posso fazer essa operação? De duas maneiras. Eu posso completar a fração do número 3. Eu coloco 3 sobre 1, que é a mesma coisa que 3, porque toda fração é uma divisão. Então, 3 dividido por 1 dá 3. E aí, eu vou multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. 4 vezes 3 vai dar 12. 3 vezes 1 vai dar 3. E aí eu tenho 12 terços, que é uma divisão. 12 dividido por 3 vai ficar igual a 4. Tá? Uma outra maneira que eu poderia ter feito, que é bem mais prático, 4 terços vezes 3, independente de completar a fração ou não, isso aqui é um numerador e isso aqui é um denominador. Eu posso simplificar, tá? Eu posso já cortar esse 3 com esse 3, que o meu resultado imediatamente aparece ali, que é o 4. Então, já que a gente já multiplicou aqui separadinho, quanto que vai ficar minha potência? 2 elevado a 4, que é resultado da multiplicação de 4 terços vezes 3. Por isso que eu escolhi elevar ao cubo, tá? E do outro lado, eu tenho y elevado ao cubo. Vamos também colocar um cercadinho aqui. Agora, eu falei para vocês que eu tinha que mostrar que esse x era igual ao y. E se eu fizesse isso, é sinal que esta raiz é igual a esta potência. Acontece que nós chegamos no mesmo resultado. Ó. X elevado ao cubo deu 2 elevado a 4. Y elevado ao cubo também deu 2 elevado a 4. Com isso, eu sei que x elevado ao cubo tem que ser igual ao y elevado ao cubo. E mais ainda, né?
Se um número elevado ao cubo é igual a outro número elevado ao cubo, é óbvio que o x tem que ser igual ao y. Pense bem, se x não fosse igual ao y, se x fosse 2 e o y fosse 3, tinha chance disso dar igual? Nenhuma, né? Porque 2 elevado a 3 dá 8. 3 elevado a 3 dá 27. Nada a ver uma coisa com a outra. Então só vai dar igual se o x for igual a y. E é isto que eu queria mostrar para vocês. Já que x é igual a y, é sinal que raiz cúbica de 2 elevado a 4 é a mesma coisa que 2 elevado a 4 terços. Agora que a gente já sabe que é possível transformar uma raiz em uma potência ou uma potência em uma raiz, eu vou resolver alguns exemplos e vou mostrar para vocês como é bem fácil a gente fazer essa transformação. Não exige cálculo, não exige técnica, não exige nada. Exige apenas que você observe o que acontece para a gente fazer essa transformação. Vamos começar aqui, ó. Raiz quadrada de 5. Bom, o índice não está aparecendo aqui, mas a gente já sabe, é uma raiz quadrada e ele tem o índice 2. O 5 não está elevado a nenhum expoente, mas a gente também já sabe, se não está elevado a nenhum expoente, é sinal que ele está elevado a 1. Então, nem o 2 da raiz quadrada e nem o expoente 1, eles precisam aparecer. Aliás, eles não aparecem mesmo, tá? Mas a gente tem que saber que eles estão lá. Então, como é que vai ser o processo de transformação? O radicando, que é 5, vai virar a base da nossa potência, tá? E aí, como eu estou transformando raiz numa potência, o expoente vai ser sempre racional, ou seja, vai ser sempre uma fração, tá? Então, eu já sei que aqui vai ser uma fraçãozinha. Bom, quem está dentro lá da raiz fica por cima, olha só. Quem está dentro fica por cima, quem está fora da raiz fica por baixo. Essa é a regra, infelizmente, né? É a regra que está favorecendo quem está dentro e desfavorecendo quem está fora, né? Quem está dentro vai para cima, quem está fora vai para baixo. 5 elevado a meio. Transformamos. Acabou. Mais fácil que isso, eu não sei dizer para vocês o que é. Segundo exemplo. Raiz nona de 10 elevado a quanto? Não está marcado. Bom, mas eu já sei que aqui tem o número 1. Tá? Então não precisa escrever o número 1 que nem eu estou fazendo. É apenas eu estou mostrando para vocês que tem que lembrar. Ah, não tem expoente? Opa, tem sim, tá? Só não está aparecendo. Como que eu resolvo isso? O 10, que é o nosso radicando, vai virar a base da potência. O expoente vai ser uma fração. Quem está dentro da raiz fica em cima, quem está fora da raiz fica embaixo. Então, raiz nona de 10 é a mesma coisa que 10 elevado a 1 nono. Este exemplo aqui já está até mais fácil, porque já veio o índice da raiz cúbica de 3 elevado a 4, e também já veio o expoente. Então, ó, o 3, que é o radicando, virou base. Como é uma raiz que vai virar uma potência, vai ter uma fração aqui. Quem está dentro da raiz fica por cima. Quem está fora da raiz fica por baixo. Então veja que não há dificuldade, é só a gente lembrar desse detalhe, dessa frase, vamos dizer assim. Quem está por dentro fica em cima, quem está por fora fica embaixo. E o contrário? Como é que será que a gente procede o contrário? Então é o caminho de volta. Se você sabe fazer a ida, você tem que saber fazer a volta também. Então se eu tenho aqui 15 elevado a meio, por exemplo, e eu quero transformar numa raiz, então eu vou lá, eu vou abrir o sinal da raiz, a base vai virar radicando, coloca ele aqui. Então, quem está em cima vai lá dentro, quem está embaixo fica fora. É o contrário. Só que aqui, repara, raiz quadrada de 15 elevado a 1. Nós vamos melhorar. Nós vamos simplesmente fazer isso aqui. Raiz quadrada de 15. Tá? Então, um número elevado a meio vira a raiz quadrada do número. Repararam?
Olha só, raiz quadrada de 5 virou 5 elevado a meio. Se eu tenho 15 elevado a meio, vai ser raiz quadrada de 15. Então não esqueça esse meio. Esse meio aí ajuda bastante, né? Raiz quadrada vira um número elevado a meio, um número elevado a meio vira a raiz quadrada dele próprio. Temos aqui 7 elevado a 1/3. Eu quero transformar em raiz, então eu vou fazer já de cara o sinal da nossa raiz. A base é o radicando. Põe lá dentro. Quem está em cima vai lá dentro. Quem está embaixo fica fora. Então eu tenho aqui a raiz cúbica de 7 elevado a 1. Vamos melhorar. Isso aqui é a raiz cúbica de simplesmente 7. Tá? Não precisa do 1. E um último exemplo aqui, 19 elevado a 4/5. Esse é até mais fácil, né? Porque não vai precisar melhorar. Aliás, essa história de melhorar, você já melhora na hora, né? Se você vê que vai ficar 7 elevado a 1, só põe 7, né? Tá tudo certo. Aqui, eu vou transformar em raiz. Então, a primeira coisa, faz o símbolo da raiz, coloca o 19 como radicando. 19 é a base, vai para o radicando. Quem está em cima, vai lá dentro. Quem está embaixo, fica fora, tá? Quando a gente fez aquele primeiro exemplo, eu não falei disso, quem está em cima fica dentro, quem está embaixo fica fora, mas se você quiser retornar lá, você vai ver que é a mesma regra, tá? Aqui eu quis apenas mostrar um método mais simples para vocês decorarem mais fácil. Naquela primeira demonstração, eu fiz a coisa um pouquinho mais técnica, só para vocês verem que era verdade. Mas quem quiser conferir, volta lá que vocês vão ver que é esse esquema aqui, do quem está fora fica embaixo, quem está dentro fica por cima. Se você ficou com alguma dúvida ou quer mandar alguma sugestão, deixe aí nos comentários ou entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais. O professor Marcelo agradece demais a sua visita e até nosso próximo encontro. Olá, eu sou o professor Marcelo e no encontro de hoje nós vamos ver uma propriedade é das raízes e a outra propriedade, porque toda fração é uma divisão. Então 3 dividido por 1 dá 3. E aí eu vou... Aqui estão alguns resultados da web.